Olá, gente. Como estão vocês? Espero que estejam bem, muito bem. Ok? Aqui nós hoje iremos ter mais uma videoaula. Essa videoaula é revisão semestral. Nós iremos rever de forma rápida, de forma legal aqui, os assuntos que nós abordamos até agora, ok? Preciso que todos acompanhem essas aulas até o final, porque será importante para vocês, tanto na realização das atividades, como na obtenção de conhecimento, ok? Vamos ver aqui o que nós temos. Nós iniciamos com predicação verbal. Nós abordamos tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 12 esse tema, predicação verbal, era um assunto que vocês estavam vendo. Nós achamos importante rever, recapitular esse assunto e por isso iniciamos com ele. Aqui eu trouxe para nós relembrarmos os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Nós temos o sujeito e temos o predicado. O que é um sujeito numa oração? Nós aprendemos que o sujeito é o termo da oração a respeito do qual é dito alguma coisa. Então, numa oração, quando falamos a respeito de algo, de alguém, de alguma coisa, esse algo, alguém, alguma coisa, nós chamamos de sujeito, porque aqui está em destaque. Olha esse exemplo. Marina linda. Nesta oração, de quem estamos falando? Marina. Então, Marina é o sujeito da oração, ok? E o predicado? O predicado é a parte da oração que vai trazer um verbo e que declara algo sobre o sujeito. Então, numa oração, quando nós identificamos o sujeito, isolamos esse sujeito, o que resta é o que nós chamamos de predicado. Olha esse exemplo, nós temos: Júlio saltou o muro para pegar a bola. Quem é o sujeito? Júlio. Quem é o predicado? Tudo que sobrou, tudo que é declarado a respeito de Júlio. Saltou o muro para pegar a bola. Então, esse saltou o muro para pegar a bola é que nós chamamos de predicado. Certo? O predicado de uma oração, ele recebe algumas classificações. O predicado, ele é classificado em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado verbal é o predicado que traz como núcleo um verbo significativo, ou seja, um verbo que expressa ação, ou uma locução verbal. Olha o exemplo. Essas palavras exercem forte influência sobre mim. Nós temos o sujeito aqui, essas palavras. Nós temos um verbo que expressa ação, que é o verbo exercer, não é isso? E por ser um verbo de ação, um verbo nocional, nós temos o predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo desse predicado é um verbo que expressa ação. Olha esse outro exemplo. Ela pulou sobre o sofá. Quem pulou sobre o sofá? Ela. Nós temos aqui o sujeito, ela, e nós temos o verbo pular, um verbo que também expressa ação. Nesta oração ele está expressando a ação, portanto nós temos um predicado verbal, como o próprio nome diz. Predicado verbal porque é o que vem em destaque, é o que é? O verbo, por tratar-se de um verbo que expressa ação. O predicado, ele pode ser classificado também em nominal. Predicado nominal. O que é um predicado nominal? Aquele predicado que vai trazer como núcleo, é isso, um predicativo. E esse predicativo, que é ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Aqui no predicado nominal, que vem em destaque é um nome, que geralmente é uma característica, uma qualidade, um estado ou modo de ser do sujeito, nesse caso. Olha o exemplo. Eles estavam muito abatidos. Nós temos o sujeito eles, nós temos aqui um verbo, o verbo estar, um verbo de ligação. Não trata-se de um verbo significativo, porque ele não expressa ação, mas ele está ligando o sujeito a um predicativo, muito abatidos. Então, o que está em destaque nesta oração
é justamente essa expressão, muito abatidos, que trata-se do predicativo do sujeito. É uma expressão que está se referindo ao sujeito, é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, o predicado nominal, ele vai trazer como núcleo um predicativo, como vocês podem ver aqui em destaque, ok? Nós temos também o predicado verbo nominal, como o próprio nome diz. O predicado verbo nominal, ele vai trazer como núcleo um verbo e um predicativo. Esse verbo, obviamente, é um verbo que também vai expressar ação, é um verbo nocional, sim, é um verbo significativo porque ele expressa ação e, ao mesmo tempo, ele vai trazer um predicativo. É por isso que o nome é verbo nominal, porque vai vir um verbo de ação e vai vir um nome característico do sujeito, né? O que vai qualificar o sujeito. Nós temos esse exemplo. Nós chegamos muito cansados do passeio. Temos aqui o sujeito nós, temos um verbo que expressa ação, o verbo chegar. Nesse caso, nós chegamos muito cansados. Esta expressão muito cansados é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, nós temos um verbo de ação e nós temos um predicativo do sujeito, ok? Eu destaquei aqui só o núcleo do predicativo, mas essa expressão aqui, ó, muito cansados, é predicativo do sujeito, ok? Temos também o predicativo do sujeito. Mas o que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito nada mais é do que um termo que vai indicar uma característica, vai indicar um estado, vai indicar um modo de ser do sujeito ou do objeto. Aqui nós estamos destacando a oração, mais voltada para a questão do sujeito, mas nós temos também o predicativo do objeto, nós veremos mais à frente, ok? Então, o predicativo do sujeito é o quê? O termo da oração que indica uma característica, um estado ou modo de ser do sujeito. Observem este exemplo. Luciana é muito bonita. Quem é o sujeito nessa oração? Luciana. Quem é o verbo? Olha aqui o verbo ser. Essa expressão é. Nós temos o verbo ser flexionado e nós temos essa expressão muito bonita, que é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. É uma qualificação de Luciana, que é o sujeito da oração. Então, aqui nós temos o predicativo muito bonita. Olha esse outro exemplo. Carlota continua preguiçosa. Quem é o sujeito? Nós temos Carlota. Carlota, porque é o ser a respeito do qual estamos falando, não é isso? Carlota é o sujeito. Quem é o verbo? Olha o verbo continuar aqui. É um verbo também de ligação. E nós temos o predicativo, que é a palavra preguiçosa, que é uma expressão adjetiva que está qualificando o sujeito. Então, o predicativo do sujeito é esse termo que vai levar uma qualidade para o sujeito. O verbo de ligação, ele vai desempenhar essa função de ligar o sujeito ou o objeto ao predicativo. Então, o verbo de ligação, diferente do verbo significativo, o verbo nocional, que nós chamamos os verbos que expressam ação, o que acontece? Aqui no verbo de ligação, como o nome já está dizendo, ele vai simplesmente ligar o sujeito ao predicativo. Observem, Pedrina está doente. Observem que o verbo aqui em destaque, o verbo está, ele não expressa nenhuma ação do sujeito, Pedrina, mas ele liga, não é verdade? Ele liga o sujeito Pedrina ao predicativo doente. Essa expressão aqui está qualificando o sujeito. Certo? Aqui no capítulo 3, o que é que nós temos abordado nessas últimas aulas? Poemas, poesias, lembram? Nós iniciamos o terceiro capítulo estudando amor e poesia. Esse slide aqui nós já trazemos de cara o conceito de poema. O que é um poema? É um gênero textual, geralmente é escrito em versos e estrofes. E sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Nós aprendemos que o poema é um gênero textual. É um texto escrito, que ele vai trazer uma característica própria. Ou seja, ele vai ser escrito em versos, ele vai compor estrofes, são características do poema. Ok? Olha esse trecho aqui, esse poema que nós trouxemos. Amar e não ter ciúmes, isso não é querer bem, que não zela o bem que ama, muito pouco amor lhe tem. Então aqui nós trouxemos essa estrofe, na verdade, isso.
Nós trouxemos essa estrofe para identificarmos esses elementos de versos. Olha aqui, é uma estrofe composta por 4 versos e temos uma estrofe apenas, que é justamente esse conjunto de versos aqui. Ó. Esse conjunto de versos vai formar uma estrofe, certo? Então, os versos nós temos aqui cada uma dessas linhas, enquanto a estrofe é o conjunto de versos, que a gente vai ver agora aqui na frente. Nós temos o conceito de poesia. A poesia é uma forma de expressão que é marcada pela subjetividade e que tem como objetivo revelar o que é? Pensamentos, sentimentos e estado de espírito. Então, nós aprendemos que a poesia nós a encontramos dentro do poema, dentro do gênero textual poema, porque ela é uma forma de expressar sentimentos, pensamentos, estado de espírito, mas entendemos também que ela não se limita a um gênero textual poema. Nós não encontramos poesia apenas dentro do poema, podemos encontrá-la em outras manifestações artísticas também. E nós trouxemos aqui essa pintura para a gente poder identificar isso. A gente observando, percebemos o que? Um casal apaixonado. Dentro dessa pintura nós observamos o que? Expressão de sentimentos, de amor, de paixão, de carinho, não é verdade? Então aqui nós podemos encontrar poesia dentro dessa arte, sim, mas não temos poema. Por quê? Porque nós não temos uma estrutura escrita, nós não temos um gênero textual. Na verdade, nós temos uma arte que expressa sentimentos, que comporta aspectos poéticos, mas não temos uma estrutura de texto chamado poema. Temos poesia sim, mas aqui nós temos um poema de Fernando Pessoa. Aqui, além da poesia, além do sentimentalismo, do amor, nós temos também o gênero textual. Temos uma composição de texto composta por verso e por estrofe. Amo como amo o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar se não amar. O que queres que te diga além de que te amo? Se o que quero dizer-te é que te amo. Olha só, poema de Fernando Pessoa, para a gente poder identificar. Nós temos aqui poema e temos poesia ao mesmo tempo. E nessa tela aqui nós temos o que? Apenas poesia, não temos poema. Então a poesia ela se expande, a gente encontra ela na pintura, nós encontramos ela na música, nós encontramos ela no poema literário mesmo, né? Dentro de um texto, dentro de um gênero textual, certo? Como nós temos aqui na frente, nós temos os principais elementos de um poema, os elementos básicos de um gênero textual poema. Nós temos o verso, como já falamos atrás. E o que é o verso? Na linguagem literária, o verso representa cada linha da poesia, que juntas formam estrofe. Já identificamos ali atrás, nós vamos aqui enfatizar. Temos aqui quantos versos nessa estrofe? Temos 4 versos, olha só, porque o verso é o quê? Cada linha da estrofe. 1, 2, 3, 4. Portanto, temos aqui 4 versos. E quantas estrofes? Apenas uma estrofe. Mas o que é estrofe? Ora, conjunto de versos que formam um poema. A estrofe é justamente esse amontoado aqui de versos que vai formar a estrofe, certo? Temos aqui, eu trouxe essa estrofe composta por 3 versos. Olha só, 1, 2, 3. Temos 3 versos e temos uma estrofe, ok? Aqui na frente nós temos mais um elemento comum do gênero textual poema, que são as rimas. O que são rimas? Os versos de um poema podem apresentar uma semelhança de sons conhecida como rima. Rima são esses sons parecidos, esses sons semelhantes que nós encontramos comumente ao final de cada verso de uma estrofe. Observem. Como é livre a poesia, abraça a melancolia, festeja com alegria, descreve o dia a dia com muita cortesia. É o povo e burguesia, também teimosia, escrita em ardosia, sempre livre a poesia. Então a gente observa esse som aqui de ia, não é isso? Poesia, melancolia, alegria, dia, cortesia, burguesia. Então esses sons aqui parecidos, semelhantes,
é o que nós chamamos de rimas, ok? Cada verso rimando um com o outro. Aqui nós temos mais um elemento comum dos poemas, das poesias, que é a linguagem conotativa, que é o uso de palavras ou expressões em sentido figurado, ou não literal, ou seja, uma linguagem com sentido alterado, sentido ampliado para o objetivo do poeta, né, do autor, enfim. Nós temos esse exemplo aqui, olha. Isaías quebra um galho para mim? Claro, que bom, preciso que. Então aqui nós temos uma palavra com seu sentido alterado, essa palavra é galho. No sentido real, literal, nós sabemos que galho é a parte de uma árvore. Mas nesse diálogo aqui, ela está com seu sentido alterado. Ela está no sentido mais de fazer um favor, isso. Quebra um galho para mim. Então é comum, dentro do poema, as poesias, nós encontrarmos as palavras com seu sentido alterado. Nós vimos isso melhor nas figuras de linguagem, na verdade. Nós vimos bastante a trabalhar a questão de metáforas, por exemplo. As metáforas elas trazem muito essa alteração no sentido das palavras. O que é que nós temos mais? Nós temos outros elementos importantes correspondente a poema e poesia. Nós temos o poeta e nós temos o eu poético ou eu lírico, que é mais comum, eu lírico. O poeta, nós sabemos, é o autor do texto, é aquele que escreve, que compõe o seu poema. Enquanto que o eu poético, eu lírico, é a voz que fala dentro do poema. E essa voz que é evocada dentro do poema nem sempre é a voz do poeta. É como se ele criasse um personagem, uma espécie de narrador, para falar o que ele pretende falar, para apresentar, às vezes, vivências que ele, o autor, não vivenciou, ok? Eu trouxe como exemplo essa oração do milho, é um texto de Cora Coralina, observem, é uma escritora, que é mulher, obviamente, mas percebem que a voz do eu lírico. Ele diz: Senhor, nada valho, sou a planta humilde dos quintais, pequena e das lavouras pobres, meu grão perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada, ponho folhas e haste, se me ajudardes, Senhor, mesmo planta de acaso solitária, dou espiga e devolve muitos grãos, o grão perdido inicial, salvo por milagre. Eu trouxe aqui só esse trecho dessa obra, né, Oração do Milho, e quando lemos, que nós percebemos aqui a voz evocada dentro do poema é a voz de quem? Do próprio milho. Olha que maravilha. A autora criou um poema para falar de um milho, mas ela achou melhor que o próprio milho falasse a respeito de si mesmo. Então essa voz que é narrada, que fala dentro do poema, é o que chamamos de eu lírico. Por conta disso, é comum, por exemplo, nós encontrarmos alguns poemas ou mesmo letras de músicas escritas por homens, porém com o eu lírico feminino. A voz que é evocada dentro da letra é de uma mulher, certo? Isso é que nós chamamos de eu lírico. Essa voz se fala dentro do poema, que nem sempre é a voz do autor do poema, certo? Um outro assunto importantíssimo que temos visto é a questão da expansão poética, expansão de versos, né, de um poema. E expandir um verso significa o quê? Contar as sílabas poéticas que ele contém. Então, expandir um verso de um poema é simplesmente contar as sílabas poéticas. Lembrando que sílaba poética é diferente de sílaba gramatical. A contagem das sílabas poéticas de um verso, obviamente, é diferente da contagem da sílaba gramatical. Vamos ver o exemplo aqui na frente. Nós temos aqui algumas regras que devem ser observadas antes de contarmos as sílabas de um verso. A primeira regra é que na poesia as sílabas são contadas de acordo com a sonoridade. E para contar, a gente deve saber primeiramente que os ditongos, eles possuem valor de uma única sílaba poética. Uma sílaba que contém ditongo, essa sílaba é uma única sílaba. Não divide sílaba contendo ditongos. A outra regra é que
Se há duas palavras aproximadas por vogais, ou seja, a primeira palavra termina em vogal e a segunda inicia em vogal, as sílabas dessas duas vogais são contadas em apenas uma sílaba. Se a palavra ela termina em som de vogal e a palavra seguinte inicia com vogal, o que acontece? Elas vão se unir e ficar dentro da mesma sílaba. Veremos adiante. E a última regrinha é quando as sílabas poéticas que estão após a última sílaba tônica do verso não são contadas. Ou seja, num verso de uma poesia, a contagem da sílaba poética irá até a última sílaba tônica, ou a sílaba tônica da última palavra. A sílaba seguinte, a sílaba que passa, vamos dizer assim, dessa sílaba tônica, ela é descartada, nós não levamos em conta, porque a contagem vai até a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte que nós pronunciamos. Por exemplo, na noite melancólica e silente, observe esse verso. Quantas sílabas gramaticais nós temos aqui? Vamos contar. Nós temos aqui, olha, uma sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos aqui 12 sílabas gramaticais. E quantas sílabas poéticas nós temos? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 12 sílabas gramaticais, porém 10 sílabas poéticas. Por quê? Porque nós observamos aquelas regrinhas lá atrás. Uma delas é que quando uma palavra termina em vogal e a palavra seguinte inicia em vogal, o que acontece? Essas duas sílabas vão se unir e ficar dentro da mesma sílaba, porque aconteceu aqui, olha. Nós temos essa sílaba aqui, K, e temos essa sílaba aqui, E. Elas se unem e caem dentro da mesma sílaba. A outra regra que foi observada, observe essa palavra, silente. Ela é a última palavra do verso, não é verdade? Eu pergunto, qual é a sílaba mais forte dessa palavra? Silente. Obviamente que é a sílaba lem. Não é isso? Então, de acordo com a regra, a contagem vem até essa sílaba, a sílaba lem. Essa outra aqui, olha, descartamos e não levamos em conta. Ok? Então, a contagem de sílaba poética é isso, gente. Não tem mistério, só observando as regrinhas e com certeza nos daremos bem. Ok? Por fim, nós temos aqui esse poema de Carlos Drummond de Andrade, que traz uma reflexão para nós, que diz assim: cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos. Quando não damos amor, não desperdiçamos a nossa vida, segundo o autor. Nas forças que não usamos, na prudência egoísta, que nada arrisca, que esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, às vezes, querendo ser prudente, deixamos de ser sábios de ajudar o próximo, mas acabamos bater de frente, vamos dizer assim, com o sofrimento e perder a felicidade, porque se eu não consigo fazer feliz os outros, como não alcançar a felicidade? Não é verdade? Então, aquilo que nós costumamos dar aos outros é o que certamente virá ao nosso encontro. Se eu faço feliz, é óbvio. Se eu faço alguém feliz, alguém irá me fazer feliz também. É isso? É a lei da vida. Diz assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, quando você é egoísta demais, não se compadece, não ama, não se esforça em ajudar, em cuidar, a tendência é você sofrer. Não é isso? Sofrer também, porque está negligenciando o cuidado do seu próximo. Certo? Então, gente, espero que vocês estejam bem, que assistam essas videoaulas, não deixem de resolver as atividades e boa prova para todos, tá bom? Tchau, tchau, a gente se vê.